Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Sabe, Joana, quando eu vejo um montão de gente assim, eu fico pensando como será a vida de cada uma dessas pessoas? Ou quais são as coisas que passam pela cabeça de cada um desses seres humanos, sabe? Com o que será que estão preocupadas agora, nesse exato momento? Ou que cada um desses anônimos, que provavelmente eu nunca vou conhecer, tem para resolver no seu íntimo? Olha, João, uma coisa é certa. Cada uma dessas pessoas tem muita coisa para resolver. É a vida. O que você estava pensando agora? Você estava vindo pra cá? O que você estava pensando? Eu? Em comprar roupas. Agora, nesse exato momento, é escovar os dentes e retornar ao trabalho. O que você vai me perguntar? O que você tem para resolver hoje? Para resolver? Na firma, um monte de coisa. Nossa, vários serviços, estão bem complicados. Ô, Joana, sabe que eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: cada um com os seus problemas. Cada um com seus problemas mesmo. Mas existem problemas que afetam todos ao mesmo tempo. Por exemplo? O aquecimento global. A fome, a miséria de milhões de pessoas. Você se preocupa com questões que não são suas? Não, que não são minhas, não. Se preocupa com questões do meio ambiente, né? Aquecimento global, questões mais sérias, né? Sim, claro. Todo mundo afeta a mim também. Que problemas? Problemas socioeconômicos, falta de desemprego, pessoas passando fome, frio. Você já entendeu qual o assunto da teleaula de hoje, né? Como enfrentar as questões que afetam a humanidade, como o aquecimento global, a fome e a miséria de milhões de pessoas? Quais as possibilidades de agir de modo coordenado em escala global? Hoje, vamos falar do conceito de ação global, um jeito mundial de enfrentar os grandes desafios deste terceiro milênio. E vamos saber quais são esses desafios. E vamos conhecer os 8 objetivos do milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Estamos em pleno terceiro milênio, e um novo milênio traz novos desafios. Novos desafios impõem objetivos a serem alcançados. Vamos nessa? O aquecimento global é a progressiva elevação da temperatura da Terra devido aos gases de estufa emitidos pela atividade humana. É um gigantesco desafio a ser enfrentado pela humanidade. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido por sua sigla em inglês IPCC, reúne cientistas de diversos países do mundo para avaliar os efeitos do aquecimento sobre o planeta e propor medidas para evitar maiores prejuízos para a humanidade. Foi esse painel intercontinental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, não foi, Joana? Exatamente. Na verdade, o IPCC dividiu o Prêmio Nobel ao lado do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos e se preocupa com essas questões há muito tempo. O Al Gore produziu um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, que vale a pena ser visto. A verdade inconveniente é o aquecimento global. E é inconveniente porque é provocada por atividades humanas, porque envolve grandes interesses econômicos e porque ameaça o futuro da espécie humana e de outras formas de vida. As evidências estão aí, e em escala global mostram um aquecimento progressivo da temperatura média da Terra. Mas por que as grandes nevascas e grandes ondas de frio em alguns países? Por isso que eu falei em escala global. Você não pode olhar para a questão a partir de um só ponto ou lugar. E no todo, quando você olha o panorama geral do clima terrestre, as temperaturas do planeta estão subindo. Sim, mas o que isso tem a ver com as atividades humanas? Isso? Tudo a ver. As previsões mais pessimistas falam de uma elevação de até 6,4 graus Celsius na temperatura média do planeta até o final deste século, o que seria acompanhada por uma elevação do nível médio do mar de até 60 centímetros no mesmo período. Só 60 centímetros? Não me parece muito, não.
É muitíssimo. Seria uma catástrofe. Bilhões de pessoas seriam afetadas. Uma elevação de 60 centímetros nos próximos 100 anos, né, seria mais ou menos o dobro da tendência de 3 milímetros de elevação por ano. Isso implicaria a necessidade de um reajustamento da linha de costa a esse novo nível. A linha de costa é o contato da terra firme com o mar. Então, a resposta da linha de costa, evidentemente, é uma adaptação a esse novo nível do mar através de um processo que nós chamamos de erosão, a erosão costeira, que é a perda de terreno para a nova posição no nível do mar. Todo esse efeito resulta de um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, de um lado, é o responsável pela expectativa de incremento da velocidade de elevação do nível do mar, e de outro, tenderia a gerar ciclones, tempestades no mar, devido à temperatura de água ser mais quente, que é um elemento que favoreceria a geração de ciclones e que então provocaria uma erosão mais intensa devido ao efeito de tempestade. Bem, parece que esse IPCC faz um trabalho que diz respeito a todos nós. Mas será que ele é suficiente para tirar o planeta dessa enrascada? Vamos pensar um pouco. A questão do aquecimento do planeta é realmente séria. Este é um tema que já vem sendo estudado há um bom tempo por cientistas e especialistas em todo o mundo. O painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, já apresentou 4 relatórios. O primeiro foi apresentado em 1990 e serviu para traçar o contorno da Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas, implementada a partir da Rio 92. O objetivo principal é buscar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, a um nível que exclua qualquer interferência perigosa das atividades humanas sobre o sistema climático. Os desafios fazem parte do nosso dia a dia. E diante de um desafio, é preciso formular objetivos que definem onde se quer chegar. Quais os seus objetivos? Ter uma casa, ter um carro, arrumar um bom emprego, meu filho estudar numa escola boa. Quero dar uma boa educação para os meus filhos, ensinar assim, a amar o próximo. E quais você acha que deveriam ser os objetivos da humanidade? Principalmente a saúde, né? Dar prioridade para aquelas pessoas que não têm onde morar. É um respeitar o outro, tratar o outro com dignidade. Em 1990, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu 8 objetivos do milênio, que são metas para enfrentar os principais problemas que afligem homens e mulheres em distintos continentes. Vamos conhecer esses objetivos? 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome. 2. Atingir o ensino básico universal. 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde materna. 6. Combater o vírus da AIDS, a malária e outras doenças. 7. Garantir a sustentabilidade ambiental. E 8. Estabelecer uma parceria mundial para coordenar uma ação global para o desenvolvimento sustentável. A importância das metas do milênio é que elas colocam na mesa objetivos concretos que nós temos que atingir. Então isso constrói um instrumento de controle da sociedade sobre os seus governos. Hoje nós temos os planos mundiais para se chegar às metas do milênio, nós temos planos nacionais, a maioria dos países já tem seus planos nacionais para atingir as metas do milênio. Muitíssimos municípios, né, em vez de apenas pensar na expansão da produção, estão pensando na qualidade de vida, na organização racional do seu entorno. Olha só, erradicar a fome e a pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos, a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o vírus da AIDS, malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para coordenar uma ação global para o desenvolvimento sustentável. Isso que eu chamo de objetivos elevados, fundamentais. É verdade. Quem pode ser contra esses objetivos? Opa, parece que o assunto agora é dinheiro. É verdade. Joana, quanto você precisaria para viver por dia? Ah, sei lá. Você conseguiria viver com $1 por dia? $1? De jeito nenhum. Não paga nem minha condução.
Pois é, mas a quantidade de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia é absurdamente gigantesca. Esse número de pessoas vem diminuindo, mas ainda é muito grande. Menos de $1 por dia é viver com quase nada. A pobreza não pode ser mais considerada como uma questão isolada. As economias produzem cada vez mais riquezas, mas a distribuição dessas riquezas é muito desigual. Algumas regiões concentram as desigualdades mais acentuadas: África subsaariana, Caribe e América Latina. Em recente relatório, a ONU indica que houve uma melhoria das condições de vida da população devido às ações para atingir os objetivos em vários países emergentes, onde a situação era considerada crítica. E a melhoria das condições de vida passa pela escola. O objetivo de assegurar a todos a educação básica é uma condição necessária a qualquer melhoria nas condições de vida e vem apresentando progressos importantes nos países emergentes. Isso, porém, ainda acontece com muitas disparidades quando consideramos áreas urbanas e rurais, gênero e o nível de renda. Mas sobre uma coisa não há dúvida: a educação é fundamental. E a igualdade entre os sexos também. A promoção da igualdade entre os sexos ainda é uma longa caminhada. O aumento da participação das mulheres no emprego vem aumentando, mas as diferenças favoráveis aos homens ainda são grandes. É importante lembrar que o papel restrito à vida doméstica representa trabalho não remunerado e que contribui de modo definitivo para a subsistência da família. Saúde? Saúde. Combate à mortalidade infantil. Você sabia que a mortalidade infantil tem reduzido em escala mundial? Sabia. E também mortes causadas por doenças como paludismo, tuberculose. A mortalidade materna também tem reduzido, mas o número de mortos ainda é bastante elevado. A ação global é essencial para enfrentar os dilemas que a gente vive. É importante entender que a dimensão é global, mas parte de comportamentos corporativos, de comportamentos individuais, de comportamentos de cidades determinadas que se somam, né? Eu gostaria de fazer reciclagem, mas eu dependo que a cidade organize um sistema de uso desses produtos reciclados para que isso tenha sentido. Então, eu acho que as soluções se constroem numa articulação do papel individual, que cada um tem que assumir o seu, né? Do papel regional, do papel, digamos, das nações e da visão global. É que são tantas situações, tantos lugares, né, Joana? Mas é por isso que cada vez mais as pessoas têm se unido para enfrentar os desafios que afetam toda a humanidade. É uma necessidade. É verdade. Agora, é bom lembrar que parte desses problemas é decorrente do modo como o sistema econômico mundial opera, né? Mas é possível contribuir para diminuir essas desigualdades e favorecer a justiça social. É verdade. Bom, agora você já sabe. Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Hoje, falamos do conceito de ação global, um jeito de enfrentar os grandes desafios deste terceiro milênio. E ficamos sabendo quais são esses desafios. E conhecemos os 8 objetivos do milênio formulado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E aí, João? Já sabe como enfrentar as questões que afetam a humanidade, como o aquecimento global, a fome, a miséria de milhões de pessoas? Quais as possibilidades de agir de modo coordenado em escala global? Pergunte para quem está aqui, ó. E aí, quer responder? Não esqueça de dar uma boa estudada no seu livro. Um lembrete. Procure se informar sobre as iniciativas para enfrentar os desafios do milênio que existem no seu bairro, na sua cidade. Há sempre espaço para a construção de um mundo melhor. Bons estudos.